Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui na casa do nosso Deus para prestar este culto que só a Ele nós devemos prestar. E eu convido você que está aí no Facebook, nas redes sociais, que venha junto conosco adorar, louvar, exaltar o nome do nosso Deus. E para dar início, nós vamos ler a palavra de Deus. E eu convido você que abra sua Bíblia no Salmos de número 4, capítulo 4. E nós vamos fazer uma leitura e os irmãos nos acompanhem, por favor. Salmos, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Glórias ao nosso Deus. Deus abençoe a sua palavra lida. Abençoe aí nos corações, nos nossos corações. E como nós somos o povo de Deus, o povo alegre, nós vamos cantar aquele hino que diz: o estandarte desta igreja, que é o hino 456. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento com este hino. O estandarte dessa igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a compôs. Somos nós os seus soldados nessa igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos
glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até o fim do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, no estandarte levantai, espalhando a sua luz. Glórias a Jesus. O Ministério de Louvor pode permanecer aqui à frente. Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por este dia, pelas vidas dos irmãos que aqui já se encontram presentes, os demais também que estão agora à distância, em tempo real, não apenas assistindo, mas participando também conosco deste culto. Nós agradecemos. E aí também agora, na página da Igreja Batista de Nova Brasília, temos também o link da igreja no YouTube. Chegamos hoje aqui para o culto e o Juninho, que é o nosso técnico, mestre técnico nesta parte de redes sociais, ele hoje chegou com essa novidade, nem eu tinha tomado conhecimento. Então, alguns irmãos agora da Igreja Batista Nova Brasília receberam pelo aplicativo da igreja o endereço do link do nosso culto também em tempo real no YouTube. E para quem está agora no Facebook conosco, tem aí também uma mensagem da parte da nossa igreja, dando o endereço do link do YouTube. Quem quiser participar conosco também através deste outro aplicativo, pode participar. E também queremos pedir para que estejam compartilhando não só esta live da igreja agora, enquanto você assiste, compartilha aí no seu perfil, na sua página, e também no YouTube. Nós agradecemos a Deus por isto. Agradecemos a Deus também pela presença do irmão Edson, hoje aqui conosco no nosso culto, primeiro culto aqui de 2021. Irmão Edson, a irmã Marilza tem participado dos nossos cultos à distância. A irmã Marilza não está aqui presente no santuário, mas já vimos que ela está participando também do culto agora em casa. Agradecemos por esses irmãos que ficaram aí na defensiva, como a irmã Marilza ainda continua. Mas hoje o número é bem reduzido aqui no culto presencial e isso facilita a presença de alguns por conta de estarem naquele grupo de risco, né? Nós vamos orar e depois o Ministério de Louvor vai continuar nos ministrando em mais cânticos. Eu gostaria de pedir a nossa irmã diaconisa da nossa igreja para que esteja aqui nos dirigindo, a irmã Marluce, em oração, e logo após essa oração nós continuaremos com mais cânticos ministrados por nosso Ministério de Louvor. Oremos. Amado e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos, ó Pai, de estarmos aqui na Tua casa. Viemos aqui, ó Deus, para Te adorar, para bendizer o Teu nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido. Obrigado, Deus, pela vida desses irmãos que aqui estão e aqueles também, Senhor, que acompanham em casa. Muito obrigado, Deus, por estas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue, Deus, a abençoá-los grandemente, Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado, tem nos abençoado, apesar, Senhor, da nossa pequenez.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus maravilhoso e tem nos concedido todas essas bênçãos, Senhor, sem merecermos. Senhor, que o Senhor esteja abençoando os cânticos, ó Deus, abençoando também a Tua palavra através dos Teus servos. Senhor, abençoa aqueles, ó Deus, que se encontram enfermos, ó Deus, aqueles, ó Deus, hospitalizados, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, estar confortando, ó Deus, esses corações, ó Deus, e que os médicos, ó Deus, estejam, ó Deus, se preocupando, e os hospitais, ó Deus, estejam, ó Deus, preparados, ó Deus, principalmente para receber esses doentes de coronavírus, ó Deus. Que o Senhor, Deus, possa estar abençoando o nosso país, possa estar abençoando de uma maneira tal, que em breve esse vírus, Senhor, venha a ser exterminado. Senhor, obrigada por tudo. Obrigada, Deus, por esta noite. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem sido conosco. Te agradecemos, pois é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Antes de passar a oportunidade de volta ao Ministério do Louvor, no último cântico, os irmãos terão a oportunidade para a dedicação dos seus dízimos e ofertas. Quem está nos acompanhando à distância, tem aí na página da igreja, nesta live, a descrição da contribuição também bancária de forma online. E também queremos lembrar da nossa campanha de construção. Domingo passado, aqui o diretor do departamento de patrimônio da nossa igreja, irmão Hélio Bilo, ele apresentou aqui para nós as fotos já da primeira parte da cobertura que ficou pronta. E graças a Deus não ficamos devendo nada a ninguém. Foi o suficiente a entrada nas contribuições para a primeira etapa. Mas, ontem ele conversando comigo, ele perguntou: pastor, e agora a segunda etapa? O que nós vamos fazer? E eu perguntei a ele quanto que nós precisamos de, pelo menos, para essa parte básica da segunda etapa, que é a segunda cobertura em cima dos anexos agora da nossa igreja, porque a primeira etapa foi aqui sobre a nave do santuário, e cá atrás nós temos as salas, temos mais 2 pisos, e lá no último piso então a cobertura. E o irmão Hélio disse que nós precisamos de pelo menos 20 mil reais. A primeira etapa custou quase 20 mil, somando aí algumas notas, deve chegar a 18 mil reais, porque foi uma etapa mais fácil, porque foi uma cobertura baixa, com poucos centímetros acima da laje, mas a outra agora tem que ser uma cobertura mais alta, por conta da manutenção que precisa continuar em um momento ou outro. Por sinal, por conta dessa diferença, é um espaço também que pode ser utilizado para alguns momentos sociais da igreja. Então, agora, nós precisamos levantar 20 mil reais. E fica assim um desafio. Os membros da Igreja Batista de Nova Brasília não podem parar de dar aquela sua contribuição. Conforme eu falei domingo passado, nós não temos assim uma previsão de quando vamos terminar, porque depois tem acabamento, imprevistos vão surgindo, e tem que deixar bonitinho, tem que deixar certinho. E quem está agora também acompanhando conosco, se quiser tomar parte também nesta nossa campanha, que é a segunda etapa agora da cobertura, pode também fazer a sua contribuição, e tem aí também o WhatsApp da igreja, se você quiser depois mandar o seu comprovante, para que nós possamos identificar a contribuição que entrar na conta bancária da igreja, e se possível for especificando que é para a cobertura aqui do templo da Igreja Batista de Nova Brasília. Fica assim e esse apelo, essa explicação, que de vez em quando a gente tem que estar aqui reforçando, para que nós possamos ser bem-sucedidos também, conforme fomos na primeira etapa. Eu estou muito alegre,
porque eu estava em recesso pastoral. Saí daqui com a minha família no dia 1º de janeiro, retornei e antes de chegar eu já estava recebendo as fotos, porque durante o mês de janeiro foi feita a primeira etapa. O departamento de construção e mais a diretoria da igreja quiseram fazer esta surpresa agradável ao pastor, e o pastor chegou e encontrou a primeira etapa pronta. Graças a Deus por isto, parabéns mais uma vez e louvado seja o nosso Deus por isto. Ministério de Louvor. Amém. Nessa oportunidade, quero mandar um abraço para a irmã Ana Célia. Irmã Ana Célia, esses dias, mandou uma mensagem assim, de incentivo, né? Por esses cultos online que a nossa igreja tem feito, que ela tem sido muito abençoada. Deus te abençoe, irmã Ana Célia. Nós vamos louvar ao Senhor agora com o cântico Santo Espírito, né? E esse cântico, ele fala: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vamos louvar, né, com esse intuito, com esse desejo, né? É claro que a presença do Senhor já está aqui no nosso meio. Que aí onde você estiver, que você também possa estar convidando o Espírito Santo de Deus para habitar em sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara com a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença.
louvaremos ao Senhor com o poder da oração. E esse cântico fala: eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Quando eu creio no poder Da brasa viva no altar, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. nós vamos cantar esse hino novamente. Os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, podem estar dedicando aqui no altar do Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração.
Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, Jesus. Vou chamar o nosso irmão Pedro para estar aqui à frente, nos dirigindo em oração. Os irmãos que entregaram seus dízimos, suas ofertas, se desejarem, podem também se dirigir cá para frente para esta oração, respeitando aquele protocolo de distanciamento, na medida do possível. E também, quem tem algo a agradecer, em primeiro lugar, agradecer. Por mais que nós agradeçamos a Deus, nós estamos sempre aquém. E quem tem algum pedido de oração, colocar também os seus pedidos agora diante do Senhor. Deus ouve o coração, Deus ouve a mente de cada um. Irmão Pedro, pode se aproximar para cá. E nós temos alguns pedidos agora sendo registrados aqui na live da igreja. Nós temos o pastor Altamiro, que está participando do culto agora conosco, pedindo oração por sua família. Nós temos a irmã Márcia Coelho Figueira, que é a diaconisa da nossa igreja, não pode estar presente, está cuidando do irmão Daniel, que é seu esposo, é diácono da nossa igreja. O irmão Daniel está se recuperando também de um derrame, mas graças a Deus já está andando. A segunda irmã Márcia, ele já está andando, já está escrevendo, até postando devagarinho alguma coisa no WhatsApp para nós, deixando o recado. E também nós temos aqui a Sandra. A Sandra, ela pede oração por seu esposo. A Sandra, ela é sobrinha da irmã Ana Maria. A Sandra, ela é filha da nossa saudosa irmã, outra Maria também que nós tínhamos aqui na igreja, filha do nosso irmão Alamir. Então ela está registrando aqui agora, seu esposo teve um AVC e ela está pedindo oração por ele. E ela também está pedindo oração por toda a família, porque o pai dela faleceu. Nós queremos transmitir aqui para a Sandra as nossas condolências. Eu não tinha conhecimento, tomei conhecimento disso agora também. Também aqui o Erotildes Rodrigues deixou o recadinho dele aqui agora, lá de Alegre, primo do nosso irmão Anselmo, aqui do Ministério do Louvor. Ele está agradecendo a Deus, né? Está agradecendo a Deus pela saúde da família dele. A irmã Marilza também manifestando o seu pedido de oração. E eu quero deixar aqui também outro pedido registrado semana passada, a irmã Maria da Conceição Gomes da Mota, do Rio de Janeiro, pedindo oração também por ela e por sua família. Temos também um pedido de oração da irmã Esther, pelo seu esposo, Ricardo, que está internado em estado bem delicado, em Alegre, por conta do coronavírus. E também uma outra pessoa assim, a Letícia Quaresma, aqui da nossa igreja, pedindo oração por Margarida, sua sogra, que está internada com pneumonia e com suspeita também do coronavírus. Claro que são muitos nomes, mas à medida que a gente foi citando, nós aqui no nosso coração já fomos colocando diante do Senhor. E o mais importante de tudo aqui para nós, neste momento, não é, irmão Wellington?
é da gente ver quantas pessoas estão participando conosco agora aqui do culto e algumas bem distantes. Temos aqui a Helena Rosalino. Eu tive o privilégio de batizar a mãe dela e a irmã dela, lá no Rio de Janeiro. A mãe dela já está na glória. A Eloide, irmã dela, continua firme diante do Senhor. A Helena não era convertida e agora é irmã em Cristo Jesus. Nossa saudação também para nossa irmã Helena. Vamos orar então. E se você não deixou o seu pedido agora aqui registrado, vai deixando o seu pedido registrado pelo Face da igreja ou pelo YouTube. Tem aí uma descrição por parte da igreja, ou pelo WhatsApp da igreja. Pode mandar o seu pedido de oração também pelo WhatsApp. Está aí o WhatsApp da igreja e nós vamos assim apresentando, repassando para a igreja. E num momento como este também estaremos orando. Irmão Pedro Dias, dirige-nos a Deus em oração. Amém. Graça e paz para os irmãos que estão em suas residências, os que estão aqui na igreja. Nós colocamos agora, Senhor, a relação que foi passada, meu Deus. Cada um tem uma situação diferente. Cada um está pedindo, meu Deus, de uma forma, meu Pai, de socorro. Porque são momentos que só a pessoa sabe dizer aonde dói. Nós estamos aqui reunidos, unidos, em prol desses irmãos e irmãs, dessas situações que os nossos irmãos estão passando. Foi relatado vários nomes e famílias, irmãos e irmãs, que estão passando seus momentos mais difíceis, mas tem momentos também que nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor está na vida de cada um, em cada situação. Senhor, que este momento de oração nós queremos elevar nossa voz aos seus ouvidos, já agradecido pela grande vitória por este dia. Tudo que aconteceu neste dia, Senhor, meu Deus, foi porque a Tua presença nos deu esse grande privilégio. E nesse trabalho dessa noite, meu Pai, não está acontecendo nada que não seja do Seu agrado, Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para Te agradar, é para estar próximo do Senhor. Os cantos, os louvores, a palavra, a mensagem que vai chegar ainda aos nossos ouvidos, ó Pai, certamente que o Senhor já preparou. Ó Deus, queremos Te agradecer por todas as bênçãos recebidas. Também agradecemos pelas lutas, pelas dificuldades que estamos passando. Nós temos que agradecer, meu Deus, porque são crescimentos que é onde nós colocamos o nosso joelho, colocamos a nossa voz aos seus ouvidos, ó Pai, sabemos que vai ter uma resposta. E nós oramos por esses irmãos que estão aí acamados agora, esses irmãos que não puderam compartilhar conosco nessa noite por seus motivos. Tem nossos irmãos que também estão agradecendo pelas vitórias, os irmãos que estão agradecendo por receber uma mensagem, uma oração. Nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado esse grande privilégio de podermos, mesmo com toda essa situação que o país está vivendo, o mundo vivendo, Senhor, mas nós não desistimos porque sabemos que o Senhor está nesse barco, e aonde o Senhor coloca a sua mão, certamente que alguma coisa vai acontecer. E nós estamos orando, meu Pai, agora, orando por nós, pela nossa família, pelos nossos queridos amigos, nossos irmãos, esse irmão, esse amigo que está do outro lado desse aparelho, que também está aí fazendo a sua oração, meu Pai, chegue agora até esta oração, meu Pai, e entra com providência aonde for necessário. Os nossos irmãos que estão em casa trabalhando, ou estão na escola, enfim, seja onde for, Senhor, vai com eles, que a sua segurança, a sua tranquilidade, nos possa nos dar uma noite tranquila, serena, para onde podemos repousar nossa cabeça, e saber que o Senhor nos dirigiu até aqui, e certamente um novo dia, um novo amanhã será bem feito, meu Pai. Oramos pelas ofertas, pelos dizimistas, pelos ofertantes desta noite. Pedimos, Senhor, abra as janelas do céu, derrama sobre nós, ó Pai, uma grande abastança, nosso povo que está sendo fiel para contigo. Oramos por cada irmã que depositou a sua confiança em depositar essa colaboração na construção, nessa reforma, onde que a primeira etapa já foi feita, Senhor, porque os nossos irmãos colocaram, meu Deus, assim, depositaram, acreditaram, meu Deus, que quando coloca-se na obra do Senhor, somente ela vai ser dobrada, ela vai ser triplicada, Senhor, tanto como nossos irmãos que trabalharam, os que ajudaram, Senhor, abençoa da mesma forma. Senhor, nós queremos orar para aquele irmão agora que está trabalhando, aquele que está saindo da sua casa
para ir para o seu trabalho, aqueles que estão chegando do trabalho para a sua casa. Seja com cada um, meu Pai. Então, não podemos esquecer dos aniversariantes da semana, dos familiares, dos amigos, das pessoas que passaram os seus dias contados, esse aniversário onde a família se reuniu. Hoje não se pode mais abraçar, estar junto para a aglomeração, mas nós sabemos que a bênção chega da mesma forma, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por nos dar esta oportunidade, para a honra e a glória do Teu nome nessa noite, Pai. Senhor, queremos somente Te agradecer muito, Senhor, meu Deus, por chegar até aqui, com todas as dificuldades, Senhor, mas o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou só. E nós estamos Te agradecendo, para que essa oração chegue ao Teu trono, Senhor, e seja convertida para todo aquele que precisa, Senhor, em bênçãos e vitórias, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Bom, vamos corrigir aqui um mal entendido, peço perdão aos irmãos. A irmã Helena, ela está passando uma mensagem agora de que a nossa irmã Maria Rosalina está viva e completou 88 anos agora, em 21 de janeiro. Fico grato, então, por esta confirmação da parte da nossa irmã Helena Rosalino. Então, a informação que me chegou bem diferente. Agradeço a Deus por isso. Um abração aí para a nossa irmã Maria Rosalina. Culto em tempo real, é isso aí. Até corrigir o mal entendido é corrigido. Agradecemos. Irmão Avecino, diácono da nossa igreja, vai nos trazer agora também uma mensagem cantada para o nosso enlevo espiritual. Você tem um problema que Deus possa resolver. Não deixa deste dilema, deixa cuidar de você. E teu problema é outro, deixa de opinião. Se você tem um problema, Cristo é a solução. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Se você tem um problema, Cristo já resolver. Não deixa desse dilema, Cristo cuidar de você. Se teu problema é outro, deixa de opinião. Se você tem um problema, Cristo é a solução. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus. Deus resolve os teus problemas, Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problemas pra Deus. Deus resolve os teus problemas,
Deus resolve os meus problemas, na terra, no mar e no céu. Nunca houve, não há problemas pra Deus. Obrigado. Obrigado, irmão Avestino, que Deus possa estar a cada dia abençoando a sua vida. A mensagem desta noite tem como título a tríade básica de salvação em Jesus. Por demais conhecido, este versículo, versículo 6 de João capítulo 14, aonde Jesus faz a seguinte afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos dizer juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu faço sempre questão para que observemos uma letra que faz toda a diferença. E pelo menos quem tem noção básica do português vai saber que se trata de um artigo, aonde Jesus ele fala que ele é o caminho e não um caminho. Olha o artigo, o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então Jesus ele é o caminho e não um caminho. Ele é a verdade e não uma verdade. Ele é a vida e não uma vida. Se Jesus estivesse dizendo que ele é um caminho, isso significa ou significaria que além dele haveria outros caminhos para a pessoa chegar a Deus. Se Jesus tivesse dito que ele é uma verdade, isso significaria que existem outras verdades além da verdade dele. Se ele dissesse que é uma vida, significaria que há outras vidas além de Jesus. Então, como que uma letra tão simples faz toda a diferença? Porque Jesus ele disse que ele é o caminho. Se ele é o caminho, então ele é o único caminho para se chegar a Deus. Não existe atalho para chegar a Deus. Não existe uma outra fórmula para chegar a Deus. O único caminho para se chegar a Deus é o próprio Jesus. E vários homens falaram a respeito de um caminho no passado, e talvez muitos não tinham nenhuma ideia sequer a quem eles estavam se referindo, mas inspirados pelo Espírito Santo, falaram a respeito de um caminho que na verdade é o caminho que nós acabamos de ouvir agora na palavra de Jesus. Um dos homens que falaram a respeito desse caminho e que talvez não sabia a quem estava se referindo, trata-se de Moisés. Moisés é um dos exemplos. Lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 29, de maneira bem consciente, Moisés disse ao povo de Israel: porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, na palavra de Moisés, ele faz aqui uma constatação lamentável. Moisés deixa para nós aqui a impressão de que ele estava sabendo que não viveria mais tanto tempo assim, mas estava carregando uma tristeza, um amargo, porque durante toda a metade da vida dele, ele se dedicou a ensinar o povo o caminho de Deus. Mas agora, com a partida dele, prestes a acontecer, ele faz essa afirmação: eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis
e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Lamentável. E depois nós vamos ver que de fato isso se concretizou. E assim, quantas pessoas, como diz o hino do cantor cristão, que corriam bem, já contigo não mais vão, outros até seguem, mas frios, sem amor estão por esse caminho que é Jesus. Outro homem também que fez referência a esse caminho, mas que talvez não sabia a quem estava se referindo, trata-se de Davi. Davi no Salmo 27, versículo 11, quando pediu nobremente a Deus, ele faz o seguinte pedido: ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Ensina questionamentos do meu pastor, que já está na glória. Falo do meu pastor, no sentido afetivo, o pastor que me batizou, pastor Antônio Coelho Varela, na Igreja Batista de Coroa, em Campos. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho. Outra pessoa que também mencionou esse caminho, mas que talvez não sabia a quem estava se referindo, trata-se de Salomão. Salomão, em Provérbios capítulo 15, versículo 24, ele fez a seguinte constatação: para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele não se desvie do Seol. A fim de que ele se desvie do Seol, ou seja, da morte, que é aqui embaixo. Olha que coisa interessante, vou repetir. Provérbios capítulo 15, versículo 24. É uma constatação de Salomão. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é a morte, que é aqui embaixo. Outra pessoa também, entre outras que eu poderia aqui citar, mas vou citar agora a última pessoa, que se referiu também a esse caminho, mas não tinha ideia, talvez, sobre quem estava falando, é o profeta Isaías. O profeta Isaías, no seu livro, que tem o seu nome, Isaías capítulo 30, versículo 21, deu a seguinte orientação ao seu povo de Judá: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho, andai nele. Portanto, Jesus é esse caminho aonde tantas pessoas falaram a respeito dele no passado, mas que talvez não tivessem nenhuma ideia sequer a quem estavam se referindo, mas inspirados pelo Espírito Santo, já foram falando, pregando, anunciando sobre este caminho que é Jesus. Jesus é o caminho e não um caminho. Segundo os registros bíblicos, em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, Paulo, até então, pelo seu nome hebraico preferido, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, é assim que nos diz Lucas, ao registrar em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2, Paulo, ele busca com as autoridades dos judeus a liberdade para poder caçar e prender alguns que ele encontrassem do caminho. Que caminho é esse? Jesus Cristo. Quer homens, quer mulheres, para que eles fossem conduzidos, presos a Jerusalém. Paulo, então, antes de se converter, Paulo em grego,
que é o mesmo Saulo em hebraico, como ele era um dos príncipes dos judeus, ele fazia muita questão de ser chamado pelo seu nome em hebraico, Saulo, mas é o mesmo que depois, quando se converteu, disse: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na conversão de Saulo, quando tudo é feito novo na vida dele, é como se ele estivesse dizendo assim: não, agora eu não quero mais ser chamado pelo meu nome em hebraico, Saulo. O Saulo é outro, é passado, agora sou nova criatura. Eu quero ser chamado pelo meu nome em grego, Paulo. Porque agora ele estava seguindo por esse caminho. E ele perseguia, antes ele perseguia aqueles que estavam andando por esse caminho, que é Jesus. Na cidade de Éfeso, conforme nós podemos ver também em Atos capítulo 19, versículos 8 e 9, agora é a vez de Paulo. Paulo, como Saulo, ele era o perseguidor, mas agora ele também está no caminho. Ele antes perseguia como Saulo quem estava no caminho, que é Jesus. Mas quando ele se converte como Paulo, agora é ele que está nesse caminho. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido, porque também está nesse caminho. Isso é muito importante para nós, para que nós possamos estar convictos. Nós podemos estar atravessando, de uma certa forma, momentos de júbilo, momentos de paz, de tranquilidade, mas quem segue por este caminho constantemente passa por perseguição. E Paulo, então, agora ele pôde experimentar na sua vida, depois de estar nesse caminho, o que os demais irmãos em Cristo também passavam. Na cidade de Éfeso, conforme nós podemos ver em Atos capítulo 19, versículos 8 e 9, nos diz que ele falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não quiseram obedecer, falando mal do caminho, que é Jesus, e diante da multidão, então o que Paulo faz? Ele separa aqueles que estavam interessados em aprender sobre esse caminho, em aprender sobre Jesus. Então ele separa aqueles novos convertidos, discípulos de Jesus, e os levou para uma escola conhecida como a escola de Tirano. Ele separou aqueles discípulos porque haviam muitos outros que estavam com seus corações endurecidos e o tempo todo falando mal do caminho, que é Jesus. Agora, depois de convertido, Paulo, então, antes Saulo, orienta a esses mesmos crentes, conforme agora nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículo 18, que devemos ver em Jesus o nosso caminho. Jesus é o nosso caminho. O apóstolo Paulo orientando aos cristãos de Éfeso, porque agora tem uma igreja lá em Éfeso. Agora, com aqueles discípulos que ele os separou para que pudesse continuar dando a orientação sobre esse caminho na escola de Tirano, agora em Éfeso tem uma igreja. E assim ele orienta aqueles cristãos, porque por ele temos acesso ao Pai, que é Deus. Somente por este caminho temos acesso ao Pai, que é Deus. Somente por Jesus é que nós temos acesso a Deus. Por isso, Jesus, ele é o caminho. Mas Jesus também disse que ele é a verdade, e não uma verdade. Em qualquer situação, o primeiro sentido que se espera da palavra verdade é fidelidade. É fidelidade. E como é tão confortante, como que nos dá segurança quando nós estamos
tendo relações com pessoas de verdade ou da verdade. Quando convivemos ou quando temos uma relação com pessoas da verdade, nós nos sentimos seguros por conta da sua fidelidade. É da esposa com o marido e vice-versa. É dos pais com os filhos e vice-versa. É dos irmãos uns com os outros. É na relação do patrão com seus empregados. É na convivência como boa vizinhança e assim por diante, em todos os aspectos da sociedade, de nossas relações. Como que a verdade nos dá segurança por nós sentirmos que as pessoas estão se relacionando conosco com fidelidade. E esse é o primeiro sentido que se espera da palavra verdade, fidelidade. E na Bíblia, a verdade representada por Jesus não poderia ser diferente. Por exemplo, Salmo 25, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia. Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade, ou seja, fidelidade. Isso também significa que o que mais se espera da verdade é que ela seja totalmente o oposto da mentira. A ciência diz para nós de que não existe frio. Não existe frio. A ciência classifica o frio como ausência de calor. Para a ciência também não existe trevas, não existe escuridão. Para a ciência, trevas é a ausência de luz. Escuridão é a ausência de luz. E a mentira também não existe. Se formos olhar por este parâmetro, na verdade, a mentira encontra espaço aonde não há a verdade. A mentira é a ausência da verdade. Por isso que quem vive na mentira, vive no mundo do faz de conta. Por isso que quem vive na mentira, vive numa fantasia, numa ilusão, porque não tem segurança, não tem firmeza, não tem vida, não tem expectativa. E quem é que é capaz de viver dessa maneira? Então, o que mais se espera da verdade é que ela seja totalmente o oposto da mentira. Não existe verdade mais ou menos. Não existe, em parte é verdade. Às vezes nós falamos isso no nosso trivial, até como força de expressão, mas diante do Senhor não existe em parte é verdade. Porque o que se espera da verdade, conforme Jesus aqui se apresenta para nós, é que seja totalmente o oposto da mentira, de tudo aquilo que não é real, de tudo aquilo que não é genuíno, de tudo aquilo que é falso. Mas também há uma outra coisa muito importante que se espera da verdade, é que a sua ênfase seja totalmente voltada para o que é moral. Para o que é moral. Nesse sentido, assim nos diz o próprio Jesus Cristo, em João capítulo 3, versículos 20 e 21. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Olha, você pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Você pode ter certeza de uma coisa, minha irmã. Neste mundo há várias pessoas que dizem não acreditar em Deus, mas lá no íntimo não é bem assim. Elas falam da boca para fora. A questão é que se elas admitirem que creem em Deus,
elas já sabem que vão ter que mudar o tipo de vida. Vão ter que deixar de praticar as coisas que apenas podem ser praticadas nas trevas. E se elas admitirem que creem em Deus, elas vão estar com isto se expondo à luz, se expondo à verdade, mas elas preferem ficar nas trevas. Lembro que certa ocasião, eu e um irmão em Cristo, que hoje é pastor em Belo Horizonte, Bill Hamilton, um missionário americano, bem abrasileirado e conhecido por alguns que estão agora participando do culto conosco, em uma certa ocasião estávamos praticando evangelismo, abordando as pessoas, e ele abordou uma pessoa, e quando ele falava do amor de Deus para aquela pessoa disse para ele: olha, você está perdendo o seu tempo porque eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso que você está falando. E ele ainda tentou prosseguir mais um pouco, mas ele viu que a pessoa estava totalmente desinteressada no que ele estava falando. Então ele agradeceu a atenção e continuou andando mais um pouco para que pudesse estar compartilhando o amor de Deus a outra pessoa. Nessa que ele vai lá e volta, aquela pessoa que ele tinha abordado primeiro, ele encontrou aquela pessoa beijando na boca de uma outra do mesmo sexo. Num romance a céu aberto, e isso tem algumas décadas, e de forma que a pessoa não se preocupava nem um pouco com as demais que estavam ao redor dela. Então ele disse para nós: olha só, Josué, na verdade é uma questão moral. Ela disse que não acredita em Deus, mas é porque ela quer continuar fazendo as coisas que ela está fazendo. Porque o dia que ela crer em Deus, ela vai ter que deixar de fazer isso. E ela não quer deixar de fazer isto. Então, este também é o sentido da verdade. A verdade, ela é totalmente voltada para o que é moral. Aquilo que está errado, que está contrariando a palavra de Deus, eu vou ter que deixar de fazer. Por mais que eu sinta atração por isto, por mais que eu seja obcecado por isto, por mais que eu seja seduzido por isso, por mais que muitas vezes eu fico pensando o tempo todo nisso. Nesse sentido também entra um pouco daquilo que Jesus falou, que se o meu pé me escandalizar, é melhor eu cortar o meu pé do que ser todo lançado no inferno. Se a minha mão me escandalizar, que eu arranque a minha mão do que todo o meu corpo ser lançado no inferno. Se o meu olho me escandalizar, que eu arranque o meu olho também. Ou seja, Jesus não está falando disso literalmente, é numa linguagem figurada, mas no sentido espiritual, é matar os meus desejos, sacrificar os meus desejos, e um sacrifício racional, conforme o apóstolo Paulo, ele fala escrevendo aos Romanos, um sacrifício vivo, consciente, é eu saber que a verdade de Deus condena aquilo, e por uma questão moral, portanto, eu vou colocar em prática, para que prevaleça o desejo da verdade ou do coração de Deus, e não o meu desejo. Então, o que se espera também da verdade é que ela seja voltada para o que é moral. E nesse sentido é o que Jesus nos fala em João capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas Jesus também, ele nos diz que é a verdade, e, aliás, é a vida e não uma vida. Nessa afirmação de Jesus, encontramos as duas razões para ele ter dito: eu sou a vida. A primeira razão, ele é o autor e sustentador das nossas vidas físicas. Em João capítulo 1, versículos 3 e 4, nós vamos ver esta constatação.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a vida, em primeiro lugar porque ele é o autor e sustentador das nossas vidas físicas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, prosseguindo: porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é a vida, porque ele é o autor e sustentador das nossas vidas físicas. Mas a segunda razão para ele ter dito que ele é a vida, é porque ele também é o autor da vida eterna. Ele não só é o autor da nossa vida física e sustentador, mas ele é o autor também da vida eterna. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele faz uma pergunta encerrando este trecho de João capítulo 11, no versículo 26, que é a pergunta que também nós queremos deixar aqui para cada um dos ouvintes. A pergunta de Jesus: crês isto? Crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Crês isto? E eu deixo aqui um apelo no final desta mensagem. Receba, entre aspas, esse kit da salvação em Jesus. A tríade básica da salvação em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Você pode usar vários caminhos para amanhã sair da sua casa para o seu trabalho. Tem várias ruas, vários caminhos, tem até atalhos de uma rua para outra, nos terrenos baldios. Você pode usar vários caminhos para ir ao médico, para ir ao supermercado, mas para Deus não existem vários caminhos, só existe o caminho, que é Jesus. Neste mundo nós vivemos um relativismo tão grande, aonde existem várias verdades. Por isso que as famílias estão passando por conflitos. A esposa tem a sua verdade, o esposo tem a sua verdade, os filhos desrespeitam os pais, contestam os pais, confrontam a autoridade dos pais, porque os filhos dizem assim: essa é a verdade do Senhor, mas eu tenho a minha. E portanto o mundo está do jeito que está, nesse relativismo onde cada um quer ter a sua própria verdade. Mas Jesus, ele é a única verdade. E Jesus também, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, pois ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Receba esse kit completo da salvação através de Jesus. Há uma história de tempos muito remotos, numa época tão diferente da que a nossa sociedade vive hoje. Conta que um agricultor, ele precisou ir para a cidade, se inscrever para o exército. E ele saiu lá do interior. Naquele tempo, então, o interior era bem longe. A caminhada era ou através de animal,
ou por uma carroça puxada por um animal, ou a pé, porque até bicicleta era coisa rara. Não havia luz, não havia telefone. Farmácia era escrita com PH aqui no Brasil, porque não existia a letra F no alfabeto português ainda. E ele chegou lá na cidade. A cidade pequena naquele tempo, mas havia lá uma farmácia. Naquele tempo comprava-se sabonete, ou talco, ou perfume em farmácia. No tempo em que se comprava a Coca-Cola também só em farmácia. Porque muita gente não sabe, a Coca-Cola começou a ser vendida na farmácia. Era engarrafada uma garrafa de cada vez, e a pessoa levava o refrigerante quente e era vendido em farmácia. E quando ele chegou na cidade, passou em frente à farmácia, ele viu lá uma promoção. Havia um kit, onde se vendia 3 coisas juntas. E dentro daquele kit, naquele pacote, estavam lá um sabonete, uma lata de talco e um vidro de perfume. E ele então pensou, que oportunidade. Mas ele estava muito interessado, era no sabonete, porque talco para ele não tinha nenhuma importância. Perfume, ele também pensou, eu vou usar perfume para quê? Moro lá na roça, agora na hora de tomar banho, no lugar daquele sabão que é feito lá de qualquer maneira, eu gostaria de tomar banho de sabonete. Nunca tomei banho de sabonete. E ele chegou para aquele farmacêutico e disse, o senhor não poderia me vender um produto apenas desse kit? O senhor não poderia me vender apenas o sabonete? E o farmacêutico respondeu para ele, olha, de maneira alguma. Esse kit veio completo da fábrica e já tem o preço adequado para os 3 produtos. Na verdade, você está pagando uma unidade, mas levando 3. E nós não temos como separar um produto desse kit. Se você quiser levar o sabonete, você tem que levar também a lata de talco e o perfume juntos. E para ele então não teve negócio, porque ele queria só o sabonete. E nós vivemos num mundo de forma espiritual que não é tão diferente. Quando nós falamos para as pessoas que Jesus é a verdade, e que essa verdade é o caminho de Deus, e que tem que andar em conformidade com a vontade de Deus, e que tem que prevalecer o coração de Deus, e que tem que ser colocado em prática de forma moral, mudança de atitude, mudança de comportamento, deixar o Saulo para trás, conforme Paulo fez, e agora seguir por esse caminho como nova criatura, muita gente acha difícil. Quantas pessoas também no passado que até acreditaram na mensagem de Jesus, mas o negaram publicamente, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Sabiam que ele estava falando algo que era por demais relevante, mas não tomaram uma decisão por causa da palavra dele. Certa ocasião ele foi até abandonado por muitos dos discípulos e saíram dizendo, duro é esta palavra. E ele perguntou aos 12, apenas que ficaram, e vocês também não querem ir embora com os demais? E aqueles 12 então responderam, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens a palavra da vida eterna. Quantos estão interessados apenas na vida eterna, só em um produto dessa tríade, só em um produto desse kit básico da salvação, na pessoa de Jesus? Querem a vida eterna, querem quando morrer, mas nem que seja um cantinho lá no céu.
E às vezes nós estamos assim até conversando com a pessoa, e ela está mencionando um parente que morreu, e ela se coloca de uma tal forma tão melindrosa, que nós ficamos assim, bom, não posso falar nada até para não entristecer mais, não aborrecer essa pessoa. Mas hoje mesmo eu ouvi alguém dizendo isso, não, meu filho morreu, mas já está lá no céu, e eu tenho certeza que quando eu morrer também vou ficar lá naquele cantinho com ele. E a gente olha para a pessoa, como que ela está completamente equivocada. Só Deus para ter misericórdia. E ela não quer andar no caminho, e ela não quer andar na verdade. Quer continuar nas trevas, da mentira, da falsidade. E não quer seguir no caminho da palavra de Deus. Querem apenas a vida que Jesus tem para oferecer. Como aquele agricultor que quando chegou na farmácia só queria um item daquele kit. Eu só quero sabonete. Mas ouviu do farmacêutico, não tem como levar um separado do outro. Se você quiser levar o sabonete, você tem que levar também o talco e o perfume. E se você quiser a vida eterna com Jesus, quando partir deste mundo, você também tem que andar no caminho da palavra de Deus e na verdade, vivendo a verdade, que é também o desejo de Deus na pessoa de Jesus para a sua vida. Que você possa receber, que a igreja esteja orando neste momento, em espírito de oração, por tantas pessoas que estão ouvindo esta palavra agora, mas que possam estar abrindo os seus corações para receberem essa tríade básica de salvação em Jesus: o caminho, a verdade e a vida. Que Deus assim possa abençoar cada coração, cada ouvinte que está conosco participando deste culto. Compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, nos ministrando em mais um cântico, encerrando logo em seguida, estaremos aqui com oração para o final deste culto. Amém. Nós vamos louvar ainda com o cântico Digno é o Senhor. E nós devemos ser gratos, nós que já aceitamos a Jesus. Este louvor ele fala que nós somos gratos pelos cravos na cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E que você também possa tomar essa decisão e ser grato ao Senhor, porque um dia Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, a
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós queremos agradecer a participação de todos conosco neste culto. E aqui também chegam mais saudações. Irmã Miriam Silva, da Igreja Batista de Ibitioca, Campos dos Goitacazes. A irmã Derli, Primeira Igreja Batista do Alcântara, São Gonçalo. A todos os demais que estão aqui nesta imensa lista, nós agradecemos e deixamos também o convite para que estejam compartilhando este culto, que agora vai ficar como replay na sua página, e repassando também por outros meios nas redes sociais. Aos membros aqui da nossa Igreja Batista Nova Brasília e também alguns que contam conosco nos momentos dos cultos, queremos informá-los de que este final de semana, por conta de um feriado prolongado, embora não haverá oficialmente o carnaval, ou teoricamente, mas o feriado é ponto facultativo. E boa parte aqui do Ministério do Louvor, da equipe que atua com o pastor nos cultos online, boa parte vai estar viajando este final de semana. Alguns voltarão na quarta-feira de cinzas e chegam praticamente em cima da hora do culto. Domingo que vem nós teremos só um culto aqui, é o culto de oração, até porque a cidade fica bem vazia nesta ocasião. Nós teremos o culto de oração às 9 horas e não teremos o culto à noite, e o culto da semana que vem de oração, ao invés de ser na quarta-feira, vai ser na quinta-feira, excepcionalmente. Então, nós estaremos nos reencontrando em uma live na quinta-feira da semana que vem, do nosso culto de oração. Nós agradecemos e vamos orar, encerrando o culto desta noite. Que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e por todo sempre. Amém.